Boa noite, meus amados irmãos. A paz e a graça do Senhor seja com todos. Nesta noite eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela bondade, pela infinita misericórdia do Senhor para com todos nós. Quero agradecer a Deus porque Deus é fiel. Hoje eu estava meditando aqui numa palavra, à tarde, né? E o Senhor me deu uma palavra que falou muito ao meu coração. Uma palavra que me alegrou muito, né? E eu queria compartilhar com vocês. Está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 21, que vai falar sobre a descendência do povo de Davi, né? Davi, um servo de Deus, um homem que guerreou muito, né? Vamos dizer assim, um homem que foi preparado, né, para tomar conta de um povo, de uma nação, né, que era o povo de Israel. Aleluia. E aqui diz assim no capítulo 21 do livro de 2 Reis, o reinado de Manassés, de Judá. Manassés era descendente de Davi. Aleluia. E diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efiziba. É um nome estranho, né? Então Manassés, ele começou a reinar com 12 anos de idade. E ele reinou 53 anos. O reinado dele durou 53 anos, né? E ele fez tudo que era ruim, né? Tudo aquilo que era abominação aos olhos do Senhor. E diz assim: Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos, ou seja, pagãos, das nações que o Senhor havia expulsado da terra. Conforme o povo de Israel avançava, ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração de deuses Baal e fez um póster da deusa Aserá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado nos 2 pátios do templo. Manassés construiu altares para a adoração das estrelas, queimou o seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias e consultava adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Aserá no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e aos seus filhos, ao seu filho Salomão, em todo o território das 12 tribos de Israel. Escolhi este templo aqui em Jerusalém para ser o lugar onde
serei adorado para sempre. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que mandar a lei que o meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído. Aleluia. Conforme o seu povo ia avançando. Meu Deus, aleluia. Só mais um pouco. Por meio dos seus servos, os profetas, o Senhor Deus disse ao rei Manassés de Judá: tem feito essas coisas nojentas, coisas muito piores do que aqueles que os amorreu fizeram, e com os seus ídolos levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Só até aqui. Pai, nesta noite de hoje, quero render graças ao Senhor por esta palavra. Palavra qual o Senhor me deu naquela tarde ali, Senhor. Aleluia. E o Senhor falou muito comigo através da tua palavra. Por isso, nesta hora que vem o Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, revela a tua palavra para mim, para teu povo que vai ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu nome seja glorificado, seja exaltado, porque é para isso que eu estou aqui, Senhor. É para isso que nós estamos aqui, Pai, para exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, faça segundo a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço nesta hora e te rendo graça em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós vimos, né, a história do rei Manassés, né? Aleluia. Ele era filho de Zedequias, né? Zedequias fez o que era bom aos olhos de Deus, mas houve um tempo que ele pecou. Ele se arrependeu e depois voltou atrás, né? Mas nós vamos ver aqui que Zedequias fez coisas pior. Manassés fez coisas pior do que o pai dele. Ele foi tão abominável aos olhos de Deus que ele ainda ofereceu o filho dele como sacrifício a demônios. Sacrificou o filho dele, queimou, né, para agradar os demônios, né? E ele levantou uma estátua de Aserás, né? Aleluia. No templo do Senhor, na casa de adoração, aonde Deus determinou que das 12 tribos de Israel, o lugar que ele escolheu para a adoração dele, para que o povo fosse adorar ele, era aquele lugar, aquele santuário ali, aonde Salomão levantou um templo, né? Um lugar para o Senhor. E ele escolheu aquele lugar ali, que seria o lugar de adoração, só para adorar a ele, a Deus. Mas Manassés não deu ouvido aos antepassados dele, né? A todas as escrituras sagradas que o Senhor havia deixado. E fez coisas abomináveis. Ele começou a adorar as estrelas, ele começou a levantar postos ídolos, começou a fazer tudo ao contrário do que Deus já havia falado para ele. Aleluia. E do que os antepassados dele tinham feito, né?
Então Deus mandou os servos, os profetas dele, aleluia, para avisar aquele rei que o que ele ia fazer naquele lugar, o que ele ia fazer por causa da afronta, a afronta foi muito grande contra Deus. Esse homem se levantou de tal forma, mesmo sendo filho de uma nação que conhecia Deus. Ele nasceu na linhagem do povo de Davi, mas para ele isso não tinha importância nenhuma. Por quê? Porque ele começou a afrontar o próprio Deus. Ele chamou a atenção da ira de Deus para aquele lugar e fez com que todo aquele povo de Jerusalém e todo aquele povo de Judá também fizesse o seguinte, porque naquela época, quando o rei se levantava para fazer algo, o rei para aquele povo era como um Deus, vamos dizer assim. Só que muitos daqueles ali que servia a Deus, temia a Deus, sabia que o rei apenas era uma liderança maior, uma autoridade maior na terra, mas não maior que Deus. Mas muitos colocavam esses reis no lugar de Deus. E tudo que eles fizessem, eles assinavam embaixo, eles aceitavam. E assim foi. Só que chegou um ponto que Deus se indignou com aquele povo de tal forma que falou assim, pois agora eu vou destruir esse lugar. Vou destruir essa cidade, vou destruir esse povo, eu quero ver o que é que esse povo vai fazer. Por quê? Porque aqui a palavra é bem clara quando Deus manda o profeta ir ter com ele e fala para ele que vai destruir. Destruir eles de tal forma que a cidade iria ficar limpa, como um prato que se come a comida, lava ele e ainda o emborca, que fica limpinho. Era assim que Deus estava falando com aquele povo. Amados, se nós formos observar a maldade do coração desse povo, Deus estava sempre ali falando com eles. Deus estava sempre ali vendo os profetas. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, o próprio povo de Deus, os escolhidos de Deus, não davam ouvidos para os profetas de Deus. Os profetas eram a boca de Deus na terra. Aquele povo ali que ia lá ter com eles, era a boca de Deus na terra. Mas eles não davam ouvido. E o que foi que Deus fez? Deus destruiu aquela nação. Deus destruiu aquele povo. Se cumpriu aquilo que Deus fez. E se você for observar aqui na leitura, o Senhor fala o quê? Lá atrás, o Senhor fala, olha Davi, esse lugar aqui será um lugar de adoração. Se o meu povo escutar o que eu estou falando e continuamente vier me adorar nesse lugar, aonde o teu filho Salomão vai levantar, se eles observarem para as leis de Moisés, que naquela época, né, também se falava muito em Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus, aleluia. E ele vai e fala, né, que se o povo obedecer às leis de Moisés, porque as leis de Moisés foi o Senhor quem deixou escrita, né? Então ele está falando que tudo iria bem com aquele povo. Só que o povo era de dura serviço, ou seja, coração duro, era rebelde. Amados, e muitas vezes nos dias de hoje, nós nos deparamos, nos encontramos com pessoas da mesma forma. Da mesma forma, pessoas do coração duro, pessoas que Deus está falando, pessoas que Deus está mandando profeta, pessoas que Deus está dando sonho, está dando visão, está dando exemplo, testemunho vivo, mas as pessoas não querem amolecer o coração. As pessoas não querem voltar o coração para o Senhor e começam a fazer os desejos da sua própria carne. E quando as consequências vêm, porque a consequência ela vem, meu amado irmão. Aí faz o quê? Começa a dizer que Deus não escuta mais, que Deus não está mais ouvindo. Não. Observa aqui o que é que Deus falou aqui nessa palavra, né? 2 Reis, capítulo 21 em diante. Deus avisou para aquele povo que se eles perseverassem, se ele continuasse, não iria faltar nada para eles. Ei, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que é que tu tem feito. Também não sei qual a hora que você vai ouvir essa live, se vai ser à noite, na madrugada, de manhã, à tarde. Mas eu quero dizer para você que Deus está aqui nos instruindo a viver, a andar no caminho dele. A olhar e a perseverar. Tem muitas pessoas que falam assim, o Velho Testamento era para o povo lá de trás. A gente tem que viver o novo. Mas para nós viver o Novo Testamento, nós temos que observar os erros também que teve no Velho Testamento. Para que nós não venhamos cometer mais e mais os mesmos erros, mas que nós vamos perseverar, olhar
observar, ministrar na nossa vida, Senhor. Olha como é que o teu povo foi. O Senhor estava sempre ali com eles, mas na maioria das vezes eles não te davam ouvido. Os pais dele ensinavam o caminho para eles andar, mas muitas vezes ele não queria. E o Senhor foi duro com esse povo, porque esse povo estava merecendo, né? Foi um povo ao qual desonrou Deus de tal forma, a ponto de queimar o próprio filho em oferenda a Satanás. Mas ele pagou um alto preço por causa da desobediência, né? E todo aquele que foi junto com ele também, né? Então, nós temos que observar aonde nós andamos, com quem andamos, o que nós temos ouvido, né? O que nós temos seguido. É por isso que quando você vê uma palavra, quando você vê uma ministração, seja no YouTube, seja onde for, você tem que ir para a palavra. Qual é o mesmo capítulo que você está lendo? 2 Reis 21. Deixa eu ver o que é que está falando aqui. E peça ao Espírito Santo de Deus para que tenha direção, para que revele a palavra dele para ti, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ouvir qualquer palavra e achar que, nossa, tá bom demais. Porque Deus está falando conosco todo o tempo através da palavra dele. Seja no Velho, seja no Novo Testamento. Deus está falando conosco. E nós, meus amados irmãos, temos que abrir os nossos olhos, a nossa visão espiritual, para que nós não venhamos nos perder na caminhada com Cristo, para que nada venha nos tirar do foco. Amados, a própria palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, muitos de nós seríamos enganados se nós não vigiarmos. Muitos dos servos do Senhor, sim, serão enganados se não vigiar. É o que mais nós temos visto, aleluia. E por isso que nós estamos aqui, ministrando a palavra do Senhor, para que nada venha fazer com que a gente tire os pés da casa e nem da palavra do Senhor. Para que o Senhor venha trazer a existência na minha e na tua vida, dia após dia, a presença dEle. A presença do Senhor, porque é isso que nós precisamos para sobreviver nos dias tão difíceis que nós temos vivido. Dias difíceis, dias difíceis. Eu estava conversando com a minha irmã hoje, e depois com a irmã Noranei, e eu falando com ela, e a gente está ali comentando como nós que estamos servindo ao Senhor, como nós que estamos buscando a face dEle, temos passado por estreito. Ei, mas eu quero dizer para você, persevere, continue, não desista. Continue, não desista, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo, e o Senhor vai fazer. Amém? Que nesta noite você venha trazer essa palavra para você. Busque a face do Senhor. Busque estar na casa do Senhor. Busque ministrar a palavra do Senhor na tua casa, na tua vida e na vida daqueles que necessitam. Amém? Pai, nesta noite de hoje, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor. Que o Senhor não deixe nós fazermos, Senhor, aleluia, aquilo que não te agrada, aquilo que não é bom, aquilo que não edifica. E que o Senhor afaste de nós tudo aquilo, Senhor, que tenta nos tirar do teu caminho. Abra os nossos olhos espiritual para que nós possamos permanecer na tua presença, para que a glória do Senhor se manifeste no meio do teu povo, Pai. E que nós vamos levar a tua palavra, somente a tua palavra, e que eles venham receber. Aleluia, porque através da tua palavra as demais coisas serão acrescentadas, porque é isso que a tua palavra nos diz. Se nós te buscamos, se nós buscamos o teu caminho, se nós buscamos viver a tua palavra, o teu ensinamento, as demais coisas o Senhor vai fazer. E que a graça e a paz do Senhor seja sempre comigo e contigo, e que nós não venhamos deixar, aleluia, que nada nos tire do foco. Porque o meu foco e o teu foco é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus seja sempre contigo. E eu agradeço essa rica oportunidade, o que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Fiquem na paz. Obrigado.